Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 80. Ciência satânica da exaltação própria. Perigo da teoria do poder humano inerente. Se Satanás pode, de tal modo, empanar e enganar a mente humana, que leve os mortais a pensar que haja em si mesmos um poder inerente para realizar grandes e benéficas obras, eles deixam de confiar em que Deus faça por eles aquilo que eles acreditam ter em si mesmos poder para efetuar. Não reconhecem um poder superior. Não dão a Deus a glória que ele reivindica e que é devida à sua grande e eminente majestade. É assim alcançado o objetivo de Satanás, e ele exulta porque os caídos homens presunçosamente se exaltam. O homem, sua própria norma de caráter. Como Eva no Éden, Satanás hoje seduz os homens pela lisonja, despertando-lhes o desejo de obter conhecimento proibido, tornando-os ambiciosos de exaltação própria. Foi o acariciar esses males que lhe ocasionou a queda, e por meio deles visa conseguir a ruína dos homens. Sereis como Deus, declara ele, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, verso 5. O Espiritismo ensina que o homem é criatura susceptível de progresso, que é seu destino progredir desde o nascimento até a eternidade em direção à divindade. E ainda, cada espírito julgará a si mesmo e não a outro. O juízo será correto porque é o juízo de si mesmo. O tribunal está dentro de vós. Disse um ensinador espírita ao despertar-se nele a consciência espiritual. Meus semelhantes foram todos eles semideuses não caídos. E outro declara, todo ser justo e perfeito é Cristo. Assim, em lugar da justiça e perfeição do Deus infinito, verdadeiro objeto de adoração, em lugar da justiça perfeita de sua lei, a verdadeira norma da perfeição humana, pôs Satanás a natureza pecaminosa, falível do próprio homem como único objeto de adoração, a única regra para o juízo ou norma de caráter. Isto é progresso não para cima, mas para baixo. Não encontraram nos ensinos de Cristo. Minha atenção foi dirigida a este texto, como se aplicando especialmente ao espiritismo moderno. Colossenses 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vãs subtilezas enchem a mente dos pobres mortais. Pensam que há em si mesmos tal poder para realizarem grandes obras, que não sentem nenhuma necessidade de um poder superior. Seus princípios e sua fé são segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Jesus não lhes ensinou tal filosofia. Coisa alguma dessa espécie se pode encontrar em seus ensinos. Ele não encaminhou a mente dos pobres mortais para si mesmos, a um poder possuído por eles próprios. Estava sempre a dirigir-lhes o espírito para Deus, o Criador do universo, como fonte de sua força e sabedoria. Especial advertência é feita no versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão. A responsabilidade é individual. Satanás tem destruído e está a destruir milhares por meio da satisfação das paixões, embrutecendo assim toda a natureza do homem. E para completar sua obra, declara por meio dos espíritos que o verdadeiro conhecimento coloca o homem acima de toda a lei, que tudo está certo, que Deus não condena e que todos os pecados que se cometem são inocentes. Sendo o povo assim levado a crer que o desejo é a mais elevada lei, que a liberdade é a libertinagem e que o homem é apenas responsável a si mesmo, quem poderá maravilhar-se de que a corrupção e a depravação prolifere por toda parte? Multidões aceitam avidamente os ensinos que as deixam em liberdade para obedecer aos impulsos do coração carnal.
As rédeas do domínio próprio são dirigidas pela concupiscência. As faculdades do espírito e da alma são submetidas às inclinações animais e Satanás arrasta exultantemente para sua rede milhares que professam ser seguidores de Cristo. Lúcifer desejava o poder de Deus, não o seu caráter. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Buscava para si mesmo o mais alto lugar, e toda criatura que é movida por seu espírito fará o mesmo. Assim serão inevitáveis a separação, a discórdia e a contenda. O domínio torna-se o prêmio do mais forte. O reino de Satanás é um reino de força. Todo indivíduo considera todos os outros como obstáculo no caminho de seu próprio progresso, ou um degrau sobre o qual pode subir para chegar a uma posição mais elevada. A obstinação afasta o auxílio divino. Quando Deus mandou Moisés a Faraó, este teve esclarecimento, mas resistiu, e cada resistência produziu uma obstinação maior. Teria Deus lhe imposto um poder que lhe impedisse volver-se para a luz? Não, foi a indiferença para com a evidência. A obstinação de Faraó foi devida a não aceitar ele a luz que brilhava. Obstinação e escrúpulos de consciência. Reflexões acerca de um homem teimoso, iludido. Lendo as cartas que te mandei de Auckland, terás uma ideia da teimosia do homem e sua determinação de agir a bel prazer seguindo sua própria vontade. Ele não tem seguido os conselhos do Senhor. Antes tem considerado seguro andar entre as labaredas de seu próprio fogo. Ele fará toda e qualquer coisa para ser um servo da causa, mas não quer fazer a própria coisa que o Senhor indicou ser certo ele cumprir. Se ele se tornar traidor, como o fez, ele sem dúvida o fará sob a alegação de estar seguindo a consciência. Essa pretensão de conscienciosidade tem sido bastante testada e provada. Eu falo com entendimento quando te digo que tenho pouca confiança em seus escrúpulos de consciência. Existe a boa consciência e a má consciência, e esse homem está por completo enganado consigo mesmo. Sob esse engano, ele fará muita coisa por conta própria, a qual não estará em harmonia com o Espírito de Deus. Contudo, ele ficará imóvel qual rocha aos conselhos ou a qualquer procedimento, exceto ditado pela sua própria vontade. Temível poder do engano próprio. Estar sem as graças do Espírito de Deus é, na verdade, de lamentar. É, porém, uma condição mais terrível ainda estar destituído de espiritualidade de Cristo e, todavia, justificar-se, dizendo aos que se acham alarmados por nossa causa que não precisamos de seus temores e piedade. Terrível é o poder do engano próprio na mente humana. Que cegueira! Tomar a luz por trevas e as trevas por luz. A testemunha verdadeira aconselha-nos a comprar dele ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio. O ouro aqui recomendado como tendo sido provado pelo fogo é a fé e o amor. Ele enriquece o coração, pois foi purgado até se tornar puro, e quanto mais for testado, tanto mais brilhante será o seu lustro. O poder de Satanás sobre os que se exaltam. Como é vão o auxílio do homem quando o poder de Satanás é exercido sobre o ser humano que se exaltou a si mesmo e que não sabe que está participando da ciência de Satanás. Levado pela confiança própria, ele caminha direto para a armadilha do inimigo e fica preso. Ele não deu ouvido às advertências recebidas e foi apanhado como presa de Satanás. Se ele tivesse andado humildemente com Deus, teria corrido ao lugar de encontro que Deus lhe provera. Assim, em tempos de perigo, ele estaria seguro, pois Deus lhe teria erguido um pavilhão contra o inimigo. Levados ao suicídio. O mundo que age como se não houvesse Deus, absorto em empreendimentos egoístas, cedo sofrerá repentina destruição e não escapará. Muitos continuam na descuidada satisfação própria, até que se tornam tão cansados da vida que se suicidam.
Danças e pagodeiras, bebedices e o vício de fumar, a satisfação das paixões animalescas, tudo leva os homens como bois que são levados ao matadouro. Satanás opera com toda a sua arte, com seus enganos, para manter os homens marchando como cegos para frente, até que o Senhor se erga de seu lugar para castigar os habitantes da terra, por causa de suas iniquidades, quando a terra exporá seu sangue, não mais enterrará os seus mortos. O mundo inteiro parece estar em marcha para a morte. O próprio eu vivo a cada toque. Que vitória alcançareis quando aprenderdes a seguir as providências abertas por Deus de coração agradecido e resolvedos a viver tendo em vista a sua glória na doença ou na saúde, em abundância ou necessidade. O próprio eu está vivo e estremecendo a todo toque. O próprio eu tem de ser crucificado antes de poder desvencer em nome de Jesus e receber o galardão dos fiéis. O pecado mais incurável. Deus não pode unir-se aos que, colocando-se em primeiro lugar, vivem para agradar a si mesmos. Os que assim procedem, no fim hão de ser os últimos de todos. O pecado que mais se aproxima de ser desesperançadamente incurável é o orgulho da opinião própria e o egoísmo. Isso impede todo o crescimento. Quando o homem tem defeitos de caráter e, não obstante, deixa de reconhecê-los, quando está tão possuído de presunção que não vê a sua falta, como pode então ser purificado? Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Mateus 9, verso 12. Como pode alguém aperfeiçoar-se se já se considera perfeito? É importante a humilhação do próprio eu. Os que pensam poder receber a bênção de Deus nesta reunião, um concílio no Michigan, sem humilhar o próprio eu, retornarão justamente como foram. Terão tantas perplexidades como tinham antes. Mas, irmãos e irmãs, não podemos correr esse risco. Humilhemos o coração diante de Deus. Permitamos a Cristo ungir-nos os olhos com colírio celestial para que vejamos. Não há necessidade de sermos cegos, precisamos ver tudo distintamente. Não há necessidade de estar marchando um dia rumo de Canaã e no dia seguinte de volta para o Egito, e no próximo dia para Canaã e então voltar de novo para o Egito. Dia a dia devemos marchar perseverantemente para diante. Faz-me doer o coração. Sou possuída de mais intensa tristeza ao pensar nas preciosas bênçãos que estamos perdendo por estar tão distantes da luz. Conhecimento de si próprio induz à humildade. O verdadeiro conhecimento de si próprio induz a uma humildade que abrirá o caminho para que o Senhor desenvolva o espírito, molde e discipline o caráter. Mais distanciados do orgulho e da exaltação própria. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, verso 6. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9. Essa conformidade com Jesus não deixará de ser observada pelo mundo. É assunto notado e comentado. Pode o cristão não estar consciente da grande mudança, pois quanto mais de perto ele se assemelhar a Cristo no caráter, tanto mais humilde será sua opinião acerca de si mesmo, mais será vista e sentida por todos ao redor. Os que tiverem tido a mais profunda experiência nas coisas de Deus são os que mais distantes se acham removidos do orgulho ou exaltação própria. Têm os mais humildes pensamentos a respeito de si mesmos e os mais exaltados conceitos da glória e excelência de Cristo. Sentem que o mais humilde lugar em seu serviço é honroso demais para eles. Há segurança em lembrar a fraqueza. Os homens são testados e provados não só perante os seres humanos, mas perante o universo celeste. A menos que temam e tremam por si mesmos, a menos que reconheçam sua própria fraqueza e se lembrem das faltas passadas, empenhando-se em guardar-se de as repetir, cometerão os mesmos erros que foram seguidos de resultados que eles não podem correr o risco de sofrer segunda vez.
A autoconquista, tarefa vitalícia. Não se podem endireitar os erros nem operar reformas na conduta mediante alguns fracos e intermitentes esforços. A formação do caráter não é obra de um dia, nem de um ano, mas de uma existência. A luta pela conquista do eu, pela santidade e o céu, é uma luta que se prolonga por toda a vida. Sem contínuo esforço e atividade constante, não pode haver progresso na vida divina, nem consecução da coroa da vitória. A marca do divino. Não permitas que o eu cresça a grandes proporções, para que não seja corrompido o homem todo. Um pequeno rombo afundará o navio, e uma só falha rebentará a corrente. Assim pode haver algum traço de caráter hereditário ou cultivado que atuará no coração e evoluirá em palavras que fará um sinal para o mal, o qual não se apagará. Todos nós estamos construindo para a eternidade. Que o caráter tenha a marca do divino, em falas puras e nobres e em atos retos. Então todo o universo do céu te contemplará, dizendo: Bem está, servo bom e fiel.